comigo, está repreendido. Diga: toda pão-durice sai em nome de Jesus. Pode ir lá e comprar uma carne melhor, vai lá e compra uma mochila. Irmão, pelo amor de Deus, aprenda a viver do melhor. Amém, queridos? Você não vai gastar além daquilo que você pode. Se o que você pode é só aquela carninha lá de quinta, alguma coisa assim, amém, irmãos? Vai lá e compra, mas você sabe que você está comprando o melhor. Amém, irmãos? Sempre compre o seu melhor. Sempre compre o seu melhor. Sempre coloque o Senhor em primeiro lugar. Eu me lembro uma época da minha vida que eu tinha duas camisas. E eu tinha uma camisa que foi uma moça, eu não me esqueço o nome dela, Fatinha, né? Ela filha de um irmão que era cego. E eu todo dia passava para levar o irmão Murilo para a igreja. Ele congregava na mesma igreja. E ela via que eu só ia com uma camisa, que eu só tinha uma camisa. E ela me deu aquela camisa. Eu me lembro, irmão, se eu tiver que descrever, desenhar essa camisa aqui, eu sei como desenhar essa camisa. A Fatinha me deu essa camisa. E ela era melhor do que a outra que eu tinha. Pois ela era a camisa que eu guardava para todo final de semana eu ia no culto. Mudança de mentalidade. De entender que o melhor que Deus está me dando é para honrá-lo. A Bíblia diz lá em Mateus 6,33, o que? Busque o Senhor em primeiro, e as demais coisas não serão acrescentadas. Sempre no intuito de dar honra a Deus. Não, o que eu tenho um celular, eu estou usando esse celular, mas glória a Deus por esse celular. Você está dando a honra ao Senhor. Eu tenho essa casa aqui, mas glória a Deus pelo Senhor que me deu condição de ter essa casa. Isso é tudo uma mudança de mentalidade. A gente entender que Deus nos colocou para governar, que Deus nos colocou para cuidar, Deus nos colocou como mordomos, mas nós não somos donos de nada. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Tem gente que não coloca ninguém dentro do seu carro, porque não vai sujar meu carro. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Você tem que cuidar das suas coisas, Você só tem que a pessoa para dar uma sacudida nos pés, tirar um pouco da poeira, não tem problema não, irmãos. Mas tudo que nós temos é para servir a nós mesmos, Aquele prato que está lá, que você fica guardando, Eu agora só como os pratos mais bonitos que eu tenho. Eu conheço. Você vai comer no prato bonito, você vai comer, vai tomar o suco, vai tomar água naquela taça mais bonita, sei lá. Não fica guardando, não. Tem gente que fica guardando aquilo a vida inteira, guardando. Vai chegar uma visita. Que visita mais especial que tem na sua casa é você. Amém? Então usa para você, não fica esperando amanhã não. Tem gente que morre aí, deixa o baú cheio de louças, de talheres chique, até bordado de ouro, tudo guardado, porque nunca comeu com aquilo. A prataria toda guardada, está tudo lá na cristaleira. Nada, tira aquilo de lá, vamos usar. O que não der para você, já está velho, vai passando alguma coisa que alguém pode ser abençoado, vai abençoando alguém. Então lembre-se que o primeiro princípio da prosperidade é a mentalidade, é a mudança de mente. Até mesmo para você idealizar o negócio, para você prosperar em alguma coisa, você tem que pôr sua mente para funcionar. O que você pode fazer? O que tem na sua mente? A palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 10, ela vai falar da salvação. Diz assim que a palavra, ela está perto de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares e em Jesus creres que Jesus ressuscitou dos mortos, o que a Bíblia diz? Serás salvo. Então você confessa com a boca, crê no coração e você é salvo. Amém? Para prosperar é a mesma coisa, porque salvação é o sozo de Deus. Então, quando a Bíblia diz assim, que eu fui salvo por Cristo, eu alcancei todas as bênçãos. Jesus não ia morrer na cruz só para você ser salvo, não. Amém. Ele morreu na cruz para que você tivesse paz. Tem coisa pior do que falta de paz? É terrível a gente não ter paz. Ele morreu na cruz para você ser próspero.
Ele morreu na cruz para você ter saúde, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente andava errante, como ovelha, né? Desgarrada, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e hoje ele olha para a gente, diz a palavra, que ele vê o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ele fica satisfeito. Ele olha e fala assim: que bênção, olha como o meu sacrifício foi vital, como o meu sacrifício foi algo extraordinário para trazer a bênção na vida da humanidade. Então, uma mudança de mentalidade. Diga comigo, 2026 será um ano diferente. Diga mudança de mentalidade. Experimenta fazer aquilo que você ainda não fez. Não fica preso só no caminho, não. Amém, irmãos? Deus tem bênção para nós, irmãos. Vamos enfiar a chave em outras portas. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Nós precisamos aprender mais de Deus, né? Abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que possa fluir coisas novas da parte de Deus. A segunda coisa que eu notei aqui, que é a nossa intimidade e obediência. Não há como prosperar num caminho onde nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar. Quando Josué, no capítulo 1, versículo 8, né, chega diante de Deus, e ele estava muito triste, ele estava num momento de muita dificuldade, e ele foi buscar o Senhor, né? O Deus viu a situação dele, falou: Josué, é só você obedecer minha lei que você vai ser bem sucedido. Está lá escrito no capítulo 1, versículo 8. Então somente observa em fazer tudo aquilo que eu te ordenar, para que te vás bem, né, juízes, né, Josué, para que te vás bem e que seja próspero todos os seus caminhos. Não te espante, não te mandei eu ser forte, corajoso, né? Não desanime, leve com você esse exército. Põe o capítulo 1, o versículo 8 aí, o judeu, para que eles possam ver, né? Capítulo 1, isso, agora o versículo 8, diz lá: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito nela, e dessa forma você fará prosperar os seus caminhos, e serás o quê? Bem sucedido. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Então, a gente precisa colocar o Senhor antes. A gente vai ter uma mente renovada, uma mente que nos possibilita alcançar coisas novas, mas nós não vamos fazer nada que não seja a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Onde você vai consultar o Senhor, onde você vai perguntar ao Senhor, você vai consultar a Deus antes de tomar uma atitude na vida financeira, né? Até mesmo pegar um dinheiro emprestado, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Evita a ansiedade, a perda. Tem muita gente aí muito mal financeiramente, que faz coisa errada, faz aquilo que a Bíblia, se você fosse consultar, fosse ler Provérbios, o provérbio te fala tudo o que você deveria fazer. E aí, como a gente não busca o conselho do Senhor, a intimidade do Senhor, não buscamos a obediência ao Senhor, a gente começa a fazer coisa errada. Vai prosperar, irmãos? Não, não vai. Não vai. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até ser um dizimista fiel, mas você não vai ver a prosperidade na sua vida, porque são princípios que precisam ser colocados. Você vai ver entrar, mas você não vai ver uma acréscimo. Por quê? Porque você está falhando em outras áreas. Amém? Porque o dízimo ele vai abrir a porta. Por vossa causa eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Então abre a porta. E aí você começa a entrar no
Mas há outras áreas que você precisa, né, buscar o conselho do Senhor para que não haja perda, para que você não ande, né, apavorado ou faça qualquer coisa. Igual, por exemplo, irmão, sempre que tiver alguma coisa muito boa, com muita facilidade, diga comigo assim: isso não é para mim. Isso não é para mim. Porque não existe nada fácil. Quando chegar te oferecendo um lucro exorbitante, isso não é para você. Eu tenho uns amigos que eles acham que ainda não perderam, né? Mas se fizeram investimento, eu acredito que na casa de quase R$1 milhão. Venderam um apartamento, porque alguém estava pegando o dinheiro, né? Você colocava 10 mil, você ganhava 5% no mês. Bom demais, não é? Onde você não acha um juro desse? Mas isso existe no Brasil, não? Não. Se existia, por poucos dias, por pouco tempo, né? E quando eu retornei, né, que eu já tinha muito tempo que eu não via esse pessoal, e ela me falava: nós estamos numa atividade e tal, estão fazendo isso. Aí pegaram os carros, venderam os carros todos, colocaram os carros, pegaram o dinheiro dos carros e colocaram todos nesse negócio. E alugaram, porque valia a pena. Pegava um carro, você pega um carro de 150 mil, põe lá, ganhando 5%, né? Aí você vai lá e aluga um carro muito bom, você pagar por mês por 3 mil, né? Alguma coisa desse sentido. Porém, isso não existe. Então, quando vier uma coisa muito fácil, fica um pé atrás. Tenha sabedoria, tenha graça de Deus, né? Um dia eu cheguei na casa da minha irmã, ela estava toda arrumadinha, eu falei: onde vocês estão indo uma hora dessa? Né? É do filho dela. Falei: ah, não, estou indo lá no centro, porque alguém ligou e falou que eu ganhei 100 mil. Eu falei: mas então, eu quero também, e eu estou indo para buscar. Eu falei: se você tem certeza, minha irmã, de que você está acreditando na história dessa? De que você vai lá no banco? Falou: não, fulano está me esperando lá. Eu estou assim: quanto você vai ter que depositar antes? Né? É aquela ideia: ah, eu vou te, né, depositar tanto, né? Deposita aí para você receber esse dinheiro, você tem que receber tal. Irmão, vigie, né, Vladimir? Tem que vigiar. Que o inimigo está aí o quê? Para levar a nossa prosperidade, irmãos. Né? Aquele dinheirinho está guardado lá. Então, a gente precisa buscar a sabedoria do Senhor. E de repente, em algumas coisas, né? Você em algumas coisas, em todas as coisas, antes de tomar uma decisão, faça uma consulta, procure, né? Pergunta a Deus, fala: Deus, isso é um negócio bom, isso é, né? Fica tranquilo, sem ansiedade, né? É igual, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, aí a pessoa, o vendedor, ele está preparado para tomar seu dinheiro, né? Aí você fica frio, né? Eu tenho hora que eu falo assim: ah, não, eu não faço negócio. Eu tinha uma cachorra, né? E eu usava sempre o nome da Sandra. Eu falava: ah, não faço negócio nenhum sem consultar a Sandra primeiro. Ah, quem é a Sandra? É minha cachorra. Chega lá, eu converso com ela primeiro para saber se eu posso comprar ou não. Né? Não tem esse negócio: não, você tem que você fechar aqui agora. Não vou fechar nada aqui agora, não. Estão entendendo, gente? Que o mercado está pronto para saquear, para pegar, né? Aí está ali, de repente você chega, né, com um dinheiro em casa que você não quis, né? Um dia uma irmã daqui da igreja, depois o negócio reverteu para a bênção. Mas ela chegou para o pastor: eu fui no banco, o gerente me ofereceu 45 mil reais e eu peguei os 45 mil de empréstimo. O que eu faço, pastor? Eu falei: chega lá no banco babando e fala que você ficou doida e pegou 45 mil que você nem sabe para que você vai usar esses 45. E aí ela ficou apertada. E eu falei: ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo banco, ele nunca te faz um empréstimo sem ter um seguro. Então, se te emprestou
45, ele nunca toma prejuízo, o banco nunca toma prejuízo. Aquilo que só leva vantagem. Eu falei, você vai fazer o seguinte: não paga nenhuma prestação, fica com o dinheiro quietinho na sua conta. Daqui a pouco eles vão começar a te cobrar. Na hora que eles começarem a te cobrar, você vai fingir demência, do mesmo jeito. Espere te cobrar. Aí daqui a pouco eles vão começar a baixar o valor. Na hora que eles baixarem o valor, você vai lá na sua conta, pega esse dinheiro, devolve, paga o que eles estão querendo, e se tiver algum acréscimo, você fica com o acréscimo. E assim ela fez, né? Ela até fez uma reforminha na casa com acréscimo. Porque o banco foi atrás e começou a correr atrás dela e foi fazendo oferta. Dos 45 foi baixando. Acho que ela pagou 25 mil só desses 45. Ah, pastor, mas ela foi errada, sei lá. Não, mas se ela fosse lá devolver o dinheiro para o gerente não quis pegar o dinheiro de volta. Eu falei, vai lá, tenta devolver, não vai receber, porque ele não quer pegar o dinheiro de volta. Ele quer que você fique pagando juros, pagando uma prestação de quase 3 mil por mês, que no final das contas, os 45, ela ia pagar mais de 100 mil reais. Então, nós precisamos de consultar a Deus e fazer as coisas segundo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Diga comigo, quem não cuida de tostão, nunca chega a milhão. Aprende aí. Quem não cuida de tostão, nunca chega a milhão. Ou você cuida do pouco, e a Bíblia diz o quê? Ser fiel no muito, que a Bíblia manda ser fiel. Não, ser fiel aonde? No pouco. E sobre o muito, te colocarei. Então, quando você administra bem o pouco, você pode ser colocado no muito. Se você não administra bem o pouco, você nunca vai ser colocado no muito. Então, cuide dessa área aí. Princípio da generosidade. Seja uma pessoa generosa. Na lógica do reino, retém-se para perder. Na lógica do mundo, mas na lógica do reino, você entrega para ganhar. Você entrega para ganhar. Esse negócio de dar dízimo, de dar oferta, isso é coisa para a gente crente mesmo, porque para o mundo tem lógica isso. Tem lógica, porque se você é dizimista e ofertante só pensando que tem que levantar prédio, você está muito enganado, porque não tem nada, irmão. Isso aí é uma consequência. Amém? Ter água, ter luz, ter mais não sei o que, é uma consequência, é um princípio espiritual. Então, a generosidade para o mundo tem que reter, mas para Deus, quando você dá, é aí que você recebe. É tanto que se recebe. Então, quando a gente entende esse princípio da generosidade, nós honramos a Deus com o primeiro. É quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre o nosso ganho. É quando você reconhece que o que você ganha é porque Deus está te abençoando. Ou você não reconhece? É tão pouco assim, você está tão apertado, está tão difícil, que você nem reconhecer que é Deus que está te abençoando, você não reconhece. Porque se você reconhecesse, a gente daria, a gente traria, a gente depositaria. Falava, Deus, aqui ó, é um reconhecimento do que o Senhor é na minha vida. Eu reconheço a bênção de Deus. Entende, irmãos? Que são princípios que você precisa agir com inteligência. Não é por emoção, a Bíblia diz que não é por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós precisamos de ensinar a palavra para que o nosso povo, para que a igreja, para que o povo brasileiro tenha a bênção do Senhor, mas tenha uma prosperidade saudável, tenham algo que realmente a pessoa entendeu os princípios de Deus para a vida dele. Ele não está fazendo por fazer, não está fazendo o que alguém está falando. A gente tem que falar a palavra, porque tem que falar a palavra, falar sobre dizer a fé. Então não tem como ler a Bíblia. Se você obedece, se você não obedece,
Amém, irmãos? Cada um de nós vai prestar a nossa conta. Cada um vai dar conta de si mesmo. Mas quando nós entendemos esse princípio e reconhecemos a soberania de Deus sobre os nossos ganhos, a gente abre o coração. E quando você abre o coração para Deus, você nunca vai fechar o seu coração para uma pessoa que está perto de você, com necessidade. A gente só fecha o coração para os outros porque o nosso coração está fechado para Deus. É ou não é verdade? Porque se o seu coração está aberto para Deus, não tem como. Não tem como você andar com Deus e você não ser parecido com Ele. Não tem jeito de a gente andar com alguém e não compartilhar com aquela pessoa aquilo que a gente faz. Como é que eu vou ficar andando com um nível de tipo de pessoa e falar assim, não, eu ando com fulano, não faço nada que ele faz. Não, uma hora ou outra você vai fazer. Ou que seja uma proporção pequena ou maior, mas você vai acabar fazendo. Talvez você não é tão como ele ou como ela, né? Mas vai acabar influenciando, porque tem uma influência nisso. Então esse princípio da generosidade, né? A gente precisa, né, exercê-lo, e isso nós exercemos quando a gente entende que o Senhor ele é soberano sobre aquilo que a gente ganha. Se der aí qualquer uma gripezinha forte em você, meu irmão, você vai ficar dias deitado na cama. É um bichozinho ali, ó, que entrou uma bactériazinha. Você vai poder trabalhar? Vai estar saindo de casa para trabalhar? Então quem tem abençoado a sua vida para você sair e trabalhar? É o Senhor, gente. Você não ter esse reconhecimento é muita cabeça dura. É muito coração fechado nosso. De não ter esse entendimento. De que é a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Aí a palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, coloca aí o capítulo 11, o versículo 25, Deus. Põe aí, vai só um pouquinho. Ó, o generoso, o que acontece com ele? Não, gente, diminui e fica miserável. Né? O generoso, ele fica catando latinha aí. É assim, gente. O que a Bíblia está dizendo? Prosperar em todo sentido. Olha aí, pode abrir seu Google aí, ó. Faz uma pergunta aí para o chat GPT aí. Quem são as pessoas mais felizes nessa terra? Os mais generosos. Qual que é a nação mais rica dessa terra? Hã? Será? É claro que é Israel, porque os detentores dessa riqueza nessa nação são todos judeus, mas a nação mais rica da terra é qual que é? Estados Unidos. É o povo mais. Gente, você pega lá a Flórida, né? A renda per capita, sei lá, o povo faz aí. Quem é o Brasil? Entendeu? Com toda a riqueza que o Brasil tem, um estadozinho lá. Mas não existe, pode olhar aí, você pode fazer uma pesquisa, não existe um povo que mais doa do que o povo americano. Não existe. Principalmente por meio das igrejas. Vocês não têm ideia, irmãos. Você vê essas fundações aí, é colégio batista, isso é tudo coisa americana. É muita riqueza, porque é um povo generoso. E é um povo que prospera. E tem uma coisa também, americano, tem muitos americanos que não vão à igreja, mas eles têm um cuidado de dar o dízimo. Aí você olha para a Bíblia e fala, não, o camarada está ali, porque ele entende que é um princípio, né? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então essa generosidade, irmãos, é o que abre a porta, faz fluir através de você, e não apenas para você. Não é algo que você tem só para você, você tem para você e tem para quem está
às vezes consegue alguma coisa, mas não abençoa a esposa, não abençoa os filhos, não abençoa o parente, não abençoa ninguém. Isso não é prosperidade. Prosperidade, irmãos, é quando vem, né, acompanhado da generosidade. A Bíblia diz que quando, né, foram construir o templo, Davi, ele deu tanto, né, ele queria dar mais, ele falou não. Aí chegou um momento que todo mundo foi tirando ouro, foi tirando prata, foi dando, e eles já falaram, não precisa trazer mais não, já tem o suficiente. Olha para vocês verem, irmãos, né? Já tem o suficiente. Por quê? Porque a generosidade, ela traz esse princípio, né? E para a gente terminar, excelência e trabalho. Diga comigo, excelência e trabalho. Colossenses 3:23. Olha aí o que a palavra de Deus diz. Por quê, irmãos? A gente tem que ser bom naquilo que faz. Diga comigo assim, eu preciso ser bom no que eu faço. Talvez o bom que você faz não é o bom para o outro, entende? Você não vai se menosprezar porque o fulano fez alguma coisa e alguém diz, não, o fulano é melhor. Não se compare a ninguém. Sempre tenha no seu coração que o que você fez o melhor. Amém? Amém. Eu tenho esse princípio comigo. Eu sempre procuro fazer o melhor. Se alguém não gostou, pode ser que realmente não tenha ficado bom, mas que eu dei o meu melhor para ver aquilo acontecer, isso eu tenho certeza. E a Bíblia diz assim, tudo o que fizer, faça como? De todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Seja excelente no que você faz. Amém. Procure fazer o seu melhor. Não importa o que está à direita, o que está à esquerda. Faça o seu melhor, dê o seu melhor. Procure aperfeiçoar. Seja diligente. Seja uma pessoa que trabalha com o máximo de excelência. Como nós estamos precisando de pessoas que fazem as coisas com excelência. Um dia eu fui no mecânico e ele fez uma ponte lá, não sei para quê, para acender uma lâmpada lá no carro lá, e aí eu fui passar lá. De repente o carro começa a sair fumaça. Quando eu abro o capô do carro, né, o cara colocou uma ponte lá entre a caixa de energia lá, a bateria, e colado na lata, o carro está pegando fogo. Isso é falta de excelência. Você volta no mecânico dessa? Nunca mais eu fui lá. Porque tudo que a gente fizer, nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Porque a prosperidade, ela requer que nós sejamos esse povo de excelência naquilo que a gente faz. Então, mude a sua mentalidade. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Seja uma pessoa generosa e tudo que você fizer, faça o seu melhor. Amém. Seja um pedreiro, seja um pintor, seja um motorista, sempre faça o melhor. Sempre tem alguém que faz um diferencial. Sempre tem alguém, né? Eu vi uma história de um pipoqueiro, que o pipoqueiro ele fica aí dando palestras todo canto, porque o cara ele é tão excelente no que ele faz, é tão bem feito, né? As pipocas dele, ele higieniza a mão da pessoa, né? O saquinho dele é diferente lá de colocar a pipoca, né? As panelas dele são todas muito limpas. Quer dizer, a pessoa tem excelência, todo mundo vai ali. Queridos, as portas aí estão abertas, tem tanta coisa aí para a gente fazer, mas procure fazer o melhor. Todo mundo vai longe em busca de algo melhor. É ou não é verdade? Todo mundo vai. Por quê? Porque esse princípio é um princípio onde nós realmente nos colocamos como pessoas diligentes, pessoas excelentes e pessoas de trabalho para uma prosperidade que vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Diga comigo assim: eu quero que o ano de 2026 me abra portas e que eu possa aproveitar essas portas
em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua necessidade. Sempre que a gente prepara uma palavra, o Espírito Santo, ele sabe da nossa necessidade. Amém, irmãos? Então, eu não sei do que você precisa, eu não sei em qual caminho, né, você está precisando andar, nós estamos precisando andar, mas eu sei que essa palavra é uma palavra de Deus para o seu coração, para que você viva um princípio de prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu preciso Deus cuidar de mim.